Alô, medo? Faz tempo que a gente não se fala, né? É que eu te liguei pra dizer que eu conheci alguém. Sim, eu não tenho retornado mais as suas ligações. É que tudo mudou na minha vida. Esse alguém que eu conheci, ele tem me consolado, tem me dado forças. Me disse que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Ele tem me encorajado nesses tempos difíceis. Ele diz que eu posso confiar nele. É por isso que eu tô te ligando, pra dizer que eu e você não combinamos mais na cidade. Sim, eu sei. A minha situação atual, ela parece ser impossível, mas a presença dele tem me preenchido. Falou também pra eu descansar nele, porque não há tempestade que ele não possa acalmar. Oi? Sim, eu abri os meus olhos. Enxergo além dessa dor. Estou conseguindo encarar o amanhã. É por isso que eu não tenho te ligado mais. Porque ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele prometeu que estará comigo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida que está aqui mais uma noite, amém. A terceira, tem uns que começaram hoje, amém, pela tua vida também. Glória a Deus. Deus seja glorificado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Amém? Diz assim, a partir do 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse a vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? E essa é a temática que nós vamos falar hoje. Eu falo para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Amém? Jesus aqui, ele está falando com os seus discípulos, desde o capítulo 13, ele está falando como uma despedida, né? Ele está preparando os discípulos porque vai chegar a hora dele. Então ele fala com os discípulos que tenham paz, numa situação difícil, mas que tenham paz, né? E os discípulos ficam admirados, mas esperançosos naquilo que vai acontecer. E nós vivemos em um mundo tão atribulado, tão ansioso, tão depressivo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas vivem correndo, vivem sem tempo, vivem correndo atrás de algo para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua vida, para satisfazer o seu físico. E muitas das vezes, em toda essa correria, elas perdem a paz. Em toda essa correria, elas se esquecem da paz. Mas eu quero te dizer que mesmo em esse mundo todo turbulento, em que parece às vezes estar de ponta cabeça, há uma paz sem explicação. Há uma paz que a gente somente vive, porque o nome dela é Jesus. E a gente só encontra quando nós o aceitamos. Ou, aliás, Ele aceita a gente. Então, a paz que Jesus dá, ela não tem como entender. É a paz sem entendimento. A gente apenas vive essa paz.
Essa paz, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do meu bom humor, ela não depende se um dia eu acordei com o pé direito ou esquerdo. Ela não depende das tempestades da vida, ela independe de todas essas coisas. Ela excede todo o entendimento humano, pois ela nasce de uma fonte que é eterna. Ela nasce direto dos céus para a nossa vida. Ela nasce do verdadeiro amor que é Jesus. E eu e você, muitas das vezes, não encontramos essa paz, porque nós não estamos ligados em Jesus. Eu quero te falar aqui de uma história bem conhecida, que é a história de Jó. Acredito que a maioria conheça. E a Bíblia vai falar que Jó, ele passou por um momento muito difícil de tribulação. Por um momento muito difícil que talvez se fosse eu e você, teríamos perdido a paz bem fácil. Mas Jó, ele passa por tudo aquilo. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua casa, ele tem a palavra contrária da sua esposa, que talvez nessa história eu e você sejamos essa esposa, né? Que quando Jesus não faz, abandona esse Deus e morre. Então, nós precisamos, assim como Jó, encontrar paz em meio à tribulação. E Jó, ele encontrou essa paz, ele encontrou esse lugar. Tanto que no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Quem diria isso em meio a tudo aquilo que Jó estava passando? Somente Jó, com a paz que tinha no coração, para dizer isso diante de tal situação. Jó tinha uma paz que excedia todo o entendimento. E olhando para a vida dele, nós podemos ter a certeza de que ele via que não estava tudo bem, mas ele encontrou o verdadeiro amor, que lançou fora todo o medo que ele tinha. E Jó também nos leva a refletir que para encontrarmos essa paz em Jesus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. A Bíblia vai nos falar em Jó, capítulo 1, quando começa a história, que Jó era um homem íntegro, fiel, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então Jó era o cara. Não que eu e você talvez consiga tudo isso em um tempo só, mas por essa palavra a gente tem a noção de que Jó era íntimo de Deus. Jó andava com Deus. E por isso ele tinha essa paz que excedia todo entendimento diante daquela grande tribulação. Jó é um exemplo de que as tribulações vão chegar e que nem sempre elas vão resolver no nosso tempo, nem sempre vai acontecer da nossa maneira. Mas se nós estivermos firmados em Deus, a paz que excede todo entendimento estará sobre as nossas vidas. Amém? Estar firmado em Cristo é como estar ancorado em um porto seguro diante da tempestade. Às vezes, nós nos sentimos deixados, angustiados, apesar que a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele estaria conosco todos os dias. E eu ouvi uma frase que falou muito ao meu coração, que diz assim, que tudo que eu dou mais atenção, eu dou poder. Então, às vezes, nós estamos dando mais atenção às provas, às tribulações, aquilo que tira a nossa paz, do que ao verdadeiro amor que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Quando nós confiamos em Jesus, que é o príncipe da paz, nós descobrimos que mesmo em meio ao caos, há um lugar seguro nele para nós. Há um lugar onde nós podemos descansar, onde nós podemos nos abrigar, onde nós podemos estar, que é nos braços do Senhor Jesus. É fácil? Não é fácil. Quando o boleto chega lá para pagar, é fácil. Você olha para o boleto e fala, não é boleto, não é boleto, é boleto. Às vezes chega uma prova maior, ou chega na saúde, no físico, no emocional. A gente não pode negar que aquilo está acontecendo. Porém, nós temos que confiar no príncipe da paz, que vai nos livrar, que vai passar conosco. Talvez não vai nos livrar da situação, mas vai estar conosco em todo tempo, em todo momento. A Bíblia vai nos falar em Marcos 4, deixa eu conferir aqui, Marcos 4, que Jesus ele entra no barco com os discípulos e ele pede que passem para o outro lado. E nessa passagem Jesus dorme.
E de repente, ergue uma grande tempestade, os ventos começam a soprar, as coisas começam a ficar contrárias, o barco começa a encher d'água. E mesmo Jesus estando ali com eles, o medo chega. Mesmo Jesus estando no barco com eles, o medo chega. E aí eles acordam Jesus, e Jesus acalma o vento, acalma o mar, acalma a tempestade. E repreende tudo aquilo e tudo se acalma. E no versículo 40 ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Ter Jesus no barco não nos livra da tempestade, mas temos a certeza de que Ele passará conosco. Jesus, ele estava no barco daqueles discípulos, a tempestade se levantou, o vento se levantou. Talvez naquele momento para os discípulos era muito difícil fazer sozinho, sem acordar Jesus. E às vezes nas tempestades da nossa vida nós precisamos acordar Jesus, porque nós deixamos dormindo. Nós tentamos resolver no nosso braço, na nossa força, do nosso jeito. E os discípulos não. Eles temeram, mas foram espertos. Clamaram por Jesus, acordaram ele e falaram: Jesus, faz alguma coisa. E Jesus claramente acalmou aquela tempestade. A mesma fé que nós temos para reconhecer o amor de Jesus é a fé que nós temos que ter para aceitar essa paz que excede todo entendimento. Para aceitar que em meio às tribulações, em meio às situações difíceis, não há outro caminho. Só há Jesus que nós podemos recorrer. Ele é o único lugar seguro, Ele é o nosso abrigo, socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que vai nos consolar, que vai nos guardar, independente da situação que nós estamos passando. Ele é o abraço invisível que sustenta, o silêncio que acalma e a certeza que Ele permanece. Essa paz é promessa e é realidade. Quando nós confiamos nessa paz, nós encontramos repouso, nós encontramos segurança e sabemos que em todo o tempo Ele está conosco. Assim como o pastor leu no começo do culto, em João 4, 27, diz que deixo-vos a minha paz. Vou falar em línguas aí. A minha paz vos dou. E eu refletindo sobre esse versículo, por que a minha paz vos dou? Porque ele já tinha enfrentado tudo, já tinha passado tudo. E é um exemplo de grande segurança em Deus. A paz que ele tinha diante das situações em dizer: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Que paz é essa? Que sentimento é esse? De entregar e de dizer: Senhor, se é assim que o Senhor quer, está feito. Se é dessa maneira, eu aceito. Mas nós, muitas das vezes, na falta de paz e querendo resolver do nosso jeito, nós nem perguntamos a vontade dele. E saímos atropelados fazendo tudo. E eu conversando com a Milena, vindo da escola, eu perguntei. Porque sempre quando eu vou ministrar, eu pergunto para a Milena, porque eu quero ver a visão que ela tem sobre aquilo. E eu conversando com ela, ela falou assim: mãe, sabe o que acontece? É que os crentes, muitos crentes, acham que a vida com Jesus é a Disney. Eles acham que tudo vai dar certo, que tudo vai ser assim e vai acontecer. Vai dar certo, mãe, mas primeiro tem o tempo difícil. E eu fiquei com essa palavra e eu falei: ela entendeu. Porque a vida com Jesus é boa demais, é bom demais da conta. Porém, há momentos que vai nos fazer balançar. Vai nos fazer ficar, às vezes, temerosos. Mas nós precisamos encontrar essa paz em Jesus. Nós precisamos encontrar essa paz que excede todo entendimento. A paz não vem de nós mesmos, mas daquele que nos amou e já venceu por nós. A paz, ela não é um sentimento. A paz é uma decisão. Eu vou descansar. Eu vou confiar. Porque eu sei quem está no controle de todas as coisas. O dia que a Bruna ministrou aqui, ela falou de uma história. E eu já tinha ouvido essa história, mas ela voltou ao meu coração. Porque foi num momento muito pontual. De um menino que estava no avião, desenhando.
e o avião balançando. E aquele menino não tinha medo nenhum. E o avião continuava balançando e o menino desenhando. E em um certo ponto, uma pessoa chega até ele e pergunta: por que você não tem medo? Você não teve nenhuma reação. E ele responde: eu não tenho medo porque o meu pai é o piloto. E nós precisamos ser assim, ter confiança no nosso pai. Eu vi outra frase também que diz: só tem medo quem não sabe o pai que tem. Porque o nosso pai é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Muitas das vezes o que impede Deus agir na nossa vida é a nossa insegurança, é a nossa incerteza, é a nossa dificuldade de entregar nas mãos do Senhor. Porque a gente entrega e toma, entrega e toma. E aí a gente nunca entrega totalmente para Jesus. A gente quer entregar a metade, ou a gente entrega um dia, pega no outro, ou a gente se descontrola e fala: Jesus, está demorando muito. E nós precisamos confiar que Ele tem o tempo certo e a maneira certa de fazer. Amém? Veio a calhar que na semana passada eu estava fazendo devocional, e no meu devocional citava Santo Tomás Moro. E eu fui procurar quem era esse homem, porque a frase que estava no devocional era muito, muito forte. E eu descobri que ele foi um cantor, poeta, compositor e escritor irlandês. Ele fazia apresentações e várias coisas, mas por trás de tudo aquilo que ele fazia, ele teve uma história marcada pela perda de 5 filhos. E ele, em uma das suas composições, que chama Vinde, ó Desconsolados, todas as estrofes que ele escreve, ele termina com a frase: não há tristezas na terra que o céu não possa curar. E aí eu fiquei com essa frase batendo no meu coração. Acho que eu contei a história para o Cris, contei a história para a Milena, contei a história no serviço. E essa frase ficou no meu coração, porque realmente não há nada na terra que o céu não possa resolver. Não há nada que nós enfrentamos aqui que o céu não tem poder para fazer, que Jesus não possa realizar. É isso que nós declaramos: vitorioso Ele é, e na tempestade Ele está. O seu nome é infalível. Ele é poderoso. Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus todo-poderoso, e às vezes o que nos faz ter a incerteza ou a dificuldade de entender que Ele pode fazer. Aonde nós estamos, que às vezes nós não temos essa convicção e essa paz que excede todo entendimento, que aquela luta e aquela tribulação vai passar, que o céu em breve se manifestará. É que muitas das vezes nós entendemos a tribulação como uma prova. E às vezes ela é uma prova mesmo, mas uma prova para às vezes testar a nossa fé, aonde está o nosso coração, como está a nossa intimidade com Deus. E eu achei muito interessante hoje o story do Bruno, de falar que a gente busca a Deus quando as coisas estão mais fáceis. E na verdade eu concordo com o Bruno, a gente busca quando está mais difícil. Quando está mais fácil, às vezes a gente dá uma relaxada. Nós precisamos buscar a Jesus em todo o tempo. Não é só quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Nós precisamos confiar de que tudo está na mão dEle. E que tudo vai acontecer no tempo dEle. O que nós precisamos pedir é que o Senhor coloque no nosso coração essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que não vem de nós, mas vem do céu para a nossa vida. Essa paz que às vezes nós deixamos escapar pelos dedos, pelos vãos dos dedos. Porque se nós buscarmos estar em Jesus, nós teremos essa paz. Assim como eu disse, nós precisamos ter relacionamento com Deus para ter essa paz. Porque se eu não tenho relacionamento com a Tainara, por exemplo, como que eu vou confiar de entregar alguma coisa para ela? Nunca. Eu preciso ter relacionamento para ter confiança. Da mesma forma, Jesus precisa me conhecer para ter confiança em mim. Apesar que Ele depositou todo o crédito dEle em nós, mesmo sabendo que talvez nós faríamos tudo ao contrário.
Mas Deus, Ele acreditou em nós. E da mesma maneira, assim como Ele depositou o seu amor em nós, nós precisamos confiar e acreditar nele. Porque quando essa paz que excede todo o entendimento transborda os nossos corações, nós temos paz para nós e para derramar na vida das pessoas e para impactar o local onde nós estamos. Eu já vi exemplos de pessoas que chegam no local e traz paz, mas já vi muita gente que chega trazendo um turbilhão de coisas. E que nós possamos ser essa pessoa que traga paz ao coração das pessoas. Porque quando o verdadeiro amor nos encontra, nós precisamos também transbordar esse amor. E às vezes é através da paz na nossa vida. Eu acredito que muitas pessoas aqui, alguém já olhou e falou assim, você é crente, né? É porque algo diferente há em nós. É que algo diferente existe em nós. Não que nós somos melhores do que ninguém. Mas quando nós encontramos o verdadeiro amor, nós precisamos impactar com esse amor a vida de outras pessoas. E talvez seja através da paz. Ontem nós ouvimos muito aqui que nós precisamos amar, nós precisamos derramar amor, nós precisamos transbordar esse amor. E eu creio que a cada dia o Senhor está falando que o verdadeiro amor lança fora o medo e nos faz mais corajosos para levar a presença do Senhor e essa paz. Em nome de Jesus. Amém? A segunda parte do versículo vai dizer assim: neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo. E aí eu, na minha humilde inteligência, eu pensei, bom ânimo deve ser uma pessoa bem feliz, né? Tipo assim, independente da situação, ela está feliz. E se a gente for procurar na Bíblia, na verdade, ela fala sobre ter felicidade. Mas não é só isso. Ter bom ânimo tem várias definições. E uma delas é, não perca a confiança e a esperança. É muito difícil, às vezes, em meio às tribulações, como eu disse, a gente ter confiança de que vai acabar, ter esperança que vai finalizar. Mas a palavra vem nos dizer que nós precisamos trazer ao coração aquilo que nos dá esperança. E muitas das vezes o que vai te fortalecer e trazer paz em meio às tribulações é aquilo que você já enfrentou com Jesus na sua vida. Quantas lutas você já venceu, quantas aflições você já venceu através de Jesus na sua vida. Nós precisamos trazer isso ao nosso coração e se lembrar que se o Senhor foi comigo lá, Ele também é o Senhor hoje e será o Senhor amanhã. E Ele estará comigo em todo o tempo. Nós precisamos trazer ao nosso coração aquelas coisas que nos dão esperança. É que muitas das vezes eu não sei se você já fez isso, mas você descobre alguma coisa, tipo, tá com uma dor lá no dedão do pé. Você vai, em vez de orar e pedir, Senhor, tira a dor, faz alguma coisa. Não, você vai lá no Google e procura dor no dedão do pé. E aí você acha misericórdia. Nós precisamos buscar aquilo que nos dá esperança e não desesperança. Nós precisamos confiar de que as coisas vão dar tudo certo, já deu certo, porque eu estou com o autor da vida, aquele que pode, que faz além do que nós pedimos ou pensamos. É que a nossa vida, a nossa visão, às vezes, é olhar para o que dá errado. A nossa visão está naquilo que, nossa... Você quer ver um lugar bom para te matarem? É fila de hospital. Eu fui no hospital esses dias e eu estava na fila. E eu estou com pedra na vesícula, vou precisar tirar. E aí, eu estava na fila, daí a moça pegou e falou assim, por que você está aqui, né, tão nova? Uhum. Aí, eu falei, vou precisar tirar a vesícula. Menina do céu, minha irmã morreu com isso. Falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Falei, gente, assim não dá, não vou conversar com mais ninguém no hospital. Então nós precisamos, às vezes, né? Às vezes não sempre, estar perto de quem nos dá esperança, nos dá confiança. E às vezes encorajar essas pessoas que acham que todo mundo vai morrer de vesícula. Nós precisamos estar confiantes em um Deus que nos dá paz em meio à tempestade. Amém? Outra definição que há sobre ter bom ânimo é mantenha a sua fé em Deus. E eu achei incrível que
Deus me levou à história de Davi. Porque Davi, ele manteve a fé. Ofereceram para ele uma roupa que não lhe servia, fizeram de tudo e ele não. Eles vêm contra mim com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a confiança que Davi tinha para enfrentar esse gigante. Olha a paz que Davi tinha nesse coração para dizer assim, se ele prometeu, ele garante. Aonde ele aponta, ele paga a conta. Ele está na minha frente e esse gigante não vai me derrotar. Nós precisamos ter essa fé de que Jesus, independente da situação, independente da causa, independente do que eu estou passando, Ele vai agir no momento certo, Ele vai agir. É fácil? Não é fácil. O tempo da espera é doído? É doído. Mas vale a pena esperar e confiar no Senhor. Ele sempre tem a melhor resposta, o melhor caminho, a melhor solução, o melhor jeito de fazer. Às vezes eu converso com o Cris e falo, Cris, por que não aconteceu? Por que não acontece? E ele fala, a hora que Deus fizer vai ser perfeito. A hora que Deus fizer vai ser perfeito. Porque Deus faz tudo perfeito. Outra definição sobre bom ânimo é ser forte e corajoso. E aí eu vi uma frase muito boa sobre isso, que se referem a meninos, mas eu quero trazer para todos nós. Para todos nós. Diz assim, meninos reclamam do que precisam fazer. Homens fazem o que precisa ser feito. Então nós precisamos ser fortes e corajosos ao ponto de dizer, é isso que tem para enfrentar? É isso que eu tenho que passar? É isso que eu vou fazer. É isso que Jesus tem para mim agora? Isso aqui vai me ensinar, vai me dar uma lição sobre algo? É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou passar. O último culto de mulheres que a Thaís estava aqui, ela disse sobre isso. Ela disse, eu entreguei para Jesus e eu disse para Ele que se for isso que eu tenho que passar, eu vou passar. E passou, amém? Está acabando. Glória a Deus por isso. Outro ponto é, viva a vida com mais alegria e otimismo. Assim como eu disse já, tem pessoas que trazem paz e que trazem turbulência. Da mesma forma, há pessoas que trazem alegria e tem outras que são amargas. É muito mais fácil quando nós passamos pela prova, glorificando ao nome do Senhor. É muito mais fácil quando nós passamos pela tribulação, dando glória a Deus. Porque a mesma força que nós usamos para reclamar, nós podemos usar para agradecer, para glorificar. Em vez de dizer, nossa, que é isso? Nossa, glória a Deus por isso. E eu sempre tento ensinar a Milena sobre essas coisas. E esses dias a gente foi num determinado local e tinha uma criança bem agitada e a Milena é bem de boa. E ela falou assim, ai mãe, eu não estou suportando mais essa criança. Aí eu falei, Milena, vem aqui, vamos conversar. Aí ela veio, eu falei, Milena, você pode enfrentar de 2 jeitos. Ficando de cara amarrada a noite inteira, achando que, tipo, nossa, acabou minha noite porque essa criança não dá paz. Ou entra no clima, filha, brinca, pula, agita também. E ela falou, é verdade. E aí ela foi e começaram a brincar e no final deu tudo certo. E eu falei, nós precisamos ter essa inteligência e de escolher como nós vamos passar a tribulação. Nós podemos passar de cabeça baixa e reclamando a tribulação inteira. E pode ser que nós sejamos igual o povo no deserto. Talvez a caminhada deles não duraria 40 anos. Mas eles reclamaram tanto, falaram tanto, que eu acho que Jesus olhava e falava assim, vou deixar mais um pouquinho. Vai ficando de molho aí. Nós precisamos dar glória a Deus e glorificar a Deus, porque a vida já é uma dádiva de Deus. Quando nós acordamos pela manhã, só de estar vivo, às vezes a gente, voltando na Milena, ela reclama, nossa, aula de novo. Eu falo, Milena, tem tanta criança que queria estudar, tem tanta criança que queria acordar. Então nós precisamos mudar a nossa visão diante daquilo que está na nossa frente para enfrentar. Você tem motivação de sobra para seguir em frente. Jesus é a nossa maior motivação. Nós não estamos aqui por conta de nós mesmos. Nós estamos aqui por conta de uma causa, por conta de um reino, por conta de uma missão. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que todo o nosso viver,
o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso trabalhar, é para a glória dEle. Nós fazemos tudo com dedicação e com coragem, porque é para Ele. Eu disse isso uma vez para uma pessoa do trabalho, eu disse, faça como se fosse para Jesus. E ela falou, é difícil. Falei, é difícil, mas se a gente olhar com esse olhar, as coisas ficam mais leves. Eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para Jesus. E as coisas nós começamos a enxergar as coisas como uma oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Nós começamos a ver as tribulações como algo que Jesus está usando para me ensinar mais uma coisa. Jesus está usando para me levar a mais um nível. Jesus está usando para aumentar a minha fé. Jesus está usando para me elevar a um nível de mais intimidade e de busca. E cada luta que a gente passa, ou prova que a gente passa, é uma oportunidade. Davi viu a oportunidade de entrar no palácio. José viu como uma etapa do seu chamado. E Pedro viu a oportunidade de andar sobre as águas. Então tudo depende de aonde a nossa visão está e aonde o nosso foco está. Nós precisamos focar em Jesus, que Ele sim tem a paz que excede todo entendimento e que vai renovar o nosso ânimo. E quando nós pensarmos em desistir, Ele vai estar lá para dizer, não, vamos, eu venci, você também vai vencer. E no fim de todas as coisas, nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos livra e Ele que nos dá a verdadeira paz que excede todo entendimento. Que nessa noite o verdadeiro amor de Jesus, Ele possa envolver o teu coração, ao ponto de as turbulências e as tribulações desse mundo não tirar a paz que mora no seu coração. Que o Senhor repouse sobre a sua vida e traga paz sobre o momento que você está passando. Talvez não seja nada fácil, talvez esteja difícil de aguentar. Mas eu quero te dizer que aquele que pode todas as coisas está com você nessa guerra. E ela vai acabar em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé, para parecer que está acabando. E que essa simples palavra tenha falado ao seu coração. Nessa semana o Senhor tem falado muito conosco. E meditando sobre isso, o Senhor falava, a partir do momento que nós tivermos intimidade com o verdadeiro amor, o medo não mais vai fazer parte da nossa vida. O medo não vai mais nos assolar, o medo não vai mais nos acompanhar. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado a nossa paz, ó Pai, e muitas das vezes, Senhor, tem feito, ó Pai, nós, ó Deus, deixarmos, ó Deus, de confiar em Ti, de entregar a Ti e de reconhecer, ó Pai, que o Senhor é o único, ó Pai, que pode resolver todas as coisas. Pai, assim, ó Deus, como eu disse nessa noite, ó Pai, não há tristezas, ó Deus, que o céu não possa curar. Não há problemas, ó Deus, que o Senhor não possa resolver. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É o Deus que vai além das circunstâncias. É o Deus que age onde nós não podemos agir. É o Deus que faz o que nós não podemos fazer. Por isso, Senhor Jesus, traga paz ao nosso coração. Traga, Senhor, o renovo de um novo ânimo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Pai, que nós sejamos, Senhor Jesus, edificados pela Tua palavra, Senhor. E que o verdadeiro amor do Senhor, ó Pai, venha transbordar através das nossas vidas, Senhor. Pai, que nós sejamos, ó Deus, firmados em Ti, para levar essa paz que excede todo entendimento, aonde quer que nós pisarmos, Senhor, aonde quer que nós formos, Deus, que nós sejamos, ó Pai, esse amor, ó Deus, que transborda na vida de outras pessoas. Pai, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu amor a cada dia mais, porque só em Ti, ó Deus, nós teremos essa paz que excede todo entendimento. Aleluia, glória a Deus, amém?